Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para uma aula, mais uma aula de conhecimentos bancários, né? E agora a gente vai trabalhar de um assunto aí novo, né? Um assunto aí que tem impactado bastante o setor bancário, que é o que? O banco digital, né? Banco digital. Então, banco digital, pode ter certeza que vai ser um assunto aí que vai estar presente aí de hoje em diante em todos os concursos de carreiras bancárias do Brasil, porque está revolucionando o sistema bancário, essa metodologia, essa nova tendência do banco na era digital, né? Professor, e aí, né? Vamos lá, né? É um assunto, né? Um assunto que todo mundo conhece, né? Um assunto que todo mundo conhece, banco digital, né? Ou seja, sem agência, sem a presença física em agências, sem agências físicas, né? Então você pode hoje abrir uma conta sem a necessidade de estar presente em uma agência física, né? Tá aí, todo mundo sabe disso, né? Bacana, tranquilo, né? Aí, como sempre eu faço, né, para elaborar uma aula, não só de conhecimentos bancários, mas qualquer outra matéria que a gente ministra, né? Eu sempre me coloco lá no lugar do examinador, tá? Sou o examinador. Então é o seguinte, cara, eu tenho que elaborar uma questão sobre banco digital. Banco na era digital, né? Puxa vida, e aí, cara? Tem bastante assunto, mas pouco assunto oficial sobre isso, né? E aí, professor? Claro, né, que o examinador vai ter que se basear em alguma coisa, né? Ele vai ter que se basear em alguma coisa para fazer a questão. E aí, professor? Aí é o seguinte, né? Através de muita pesquisa, né, estudo, vem daqui, vem dali, essa aula eu preparei, repreparei, refiz ela várias vezes para chegar nesse formato. O que eu fiz? Né? Essa aula, nós temos aqui duas partes, né? Uma parte introdutória, uma parte aí de, vamos falar de blá blá blá, de coisas aqui, coisas ali, da necessidade do banco digital, dos principais serviços, ok? Uma parte aí bastante introdutória, né? Essa parte um pouco introdutória, para trazer o aluno para o assunto, e a segunda parte importantíssima da aula, que a gente vai trazer o quê? O banco na era digital, mais nada do que com o marco legal, né? O marco legal, né, da implantação do banco na era digital. Está aí, tá? O marco legal da implantação, que é a resolução 448 de 2016. Né? A partir desta resolução 448 de 2016, né, que foi possível a implementação dos bancos digitais. Inicialmente, em 2016, pessoas físicas, né? E, claro, recentemente, agora, 2019, também pessoas jurídicas, né? E eu digo para vocês que eu sou fã de carteirinha do Banco Digital. Eu, professor Luiz, eu abri minha conta na pessoa física do Banco Digital em 2017, salvo engano, né? Isso, 2017, no Banco Original. Estou super feliz com o Banco Original, não tem nada a falar, nada a reclamar em relação a isso, né? E também agora, em 2019, né, recente aí, também abri a conta da LAC no Banco Original também. Professor, por que você fez isso, cara? Para, não tem como, cara, você ficar pagando 7, 8, 9, 10, 12 reais por um TEDzinho, cara. Às vezes o TEDzinho é de 100 reais e você paga 12 reais de taxa. Ah, 12 reais de taxa? Que é isso, né, de TED? E o banco digital não tem nada disso, cara. Então eu vou falar para você que o meu fluxo financeiro hoje, principalmente, está no banco digital. Graças a Deus, né? Veio esse cara aí, né? Porque, olha, o banco tá demais, as taxas de bancos, né? Então vem comigo, bora? Então, primeira parte da aula, essa parte introdutória, eu faço um geralzão aqui, tá? Vou explicar um pouquinho aí, peguei vários textos da internet aqui, acolá, vem comigo aqui, né? O que são bancos digitais, né? Bancos digitais são instituições que não possuem atendimento presencial. Também são chamados de bancos virtuais. Então, bancos digitais não têm agências. Isso é um potencial questão de prova. Isso é novo, isso mudou, houve uma ruptura no sistema bancário, né? Antes tinha as agências, né? Claro que isso é ruim, que vai diminuir a quantidade de concursos, com certeza, né? Então hoje é o seguinte, ó, não tem o quê? Atendimento presencial. Professor, aonde que é elaborado, feito, realizado atendimento? 100% na plataforma digital. Bacana? Fechou? Vem comigo, né? Da abertura da conta bancária ao esclarecimento de dúvidas,
Todas as necessidades dos clientes podem ser resolvidas pela internet. E são, professor? São, com certeza, né? Sem fila, claro, sem burocracia, sem precisar sair de casa, né? Verdade, isso acontece, eu sou testemunha, né? São novas as propostas, né? Algumas ainda em consolidação, ou seja, não é um processo ainda todo, todos os serviços da agência não estão aqui no Banco Digital ainda, né? Estão em busca de resolver problemas como tarifas elevadas, né? Falta de transparência, conflito de interesse, ou seja, nós temos ainda algumas coisas a resolver, ainda está no processo de implantação, né? Vem comigo, ainda mais, né? O objetivo é ter mais agilidade no atendimento, tá? Assim, atingir um número maior de consumidores, né? Então, ele quer o quê? Dar mais agilidade. Como assim, professor? Cara, hoje o deslocamento das pessoas é muito difícil, né? É muito difícil, ele tem acesso à internet, então ele quer dar mais agilidade. É claro, né, que o banco também tem a sua contrapartida, ele quer o quê? Aumentar a sua lucratividade, né? Porque a agência física é cara, né? Você tem que ter segurança, não sei o quê, papapá, né? E claro, como tem menor custo esse serviço para os bancos, né? O preço desse serviço para o consumidor, aí entra sim a figura aqui do Banco Central, né? É o quê? Menor. É menor. Eu fui para o Banco Digital não por essa facilidade, eu fui mais pelo custo. Vou bater na real para vocês. Eu me emputeci, desculpa a palavra, aí ficar pagando aí até R$12 aí num TEDzinho. Ah, não. Hoje eu não pago nada. Hoje eu faço o seguinte, eu recebo por um lugar, né, eu mando um TED a cada 2, 3 dias para lá, e lá eu faço a distribuição. Nossa, reduziu bastante minha despesa financeira. Os principais serviços que eles oferecem são contra corrente digital, sem tarifa, ótimo, maravilhoso. Cartão de crédito, em muitos casos, sem unidade, tá? Investimentos, seguros, consórcios, empréstimos, ou seja, o básico para você operar uma conta corrente, você pode usar no banco digital, né? Pontos importantes aí que eu quero ressaltar nessa parte introdutória da aula, né? Ir à agência bancária não faz mais sentido. Exatamente, hoje a sociedade, o comportamento do consumidor, dos clientes estão o quê? Estão cada vez mais o quê? Estão alterando, o cara não quer mais ir, o cara quer o quê? Praticidade, o cara quer agilidade. Hoje o quê? Hoje é tudo no celular, tá? Hoje é tudo no celular. Olha aí, né? Então ir na agência não faz mais sentido, hoje é tudo no celular. Quando foi a última vez que você precisou ir na agência? Faça a pergunta para você, na bancária, para realizar um depósito, transferência ou pagamento de contas, né? Todos esses serviços hoje aí você pode fazer pelo app dos bancos tradicionais. Boa parte das pessoas que tem conta em banco utiliza o Internet Bank, que é um serviço do banco aí, banco 24 horas, né? Então é o seguinte, dá a tendência, poxa, não faz sentido mais ir para a agência. Então, para que tem que ter agência física? Então, é melhor eles estruturarem um serviço, tá? Um serviço aí de banco digital do que você manter a agência, né? Banco digital é diferente de banco digitalizado. Banco digitalizado é aquele sem papel, tá? Já tem muitos aí bancos sem papel. Você vai lá no banco, você vai assinar um contrato, você assina direto no papel, no tablet lá, né? Você assina lá, pronto. Eu já passei por essa experiência, né? Então, banco digitalizado é sem papel. Banco digital, ele é o quê? Virtual, sem agência física, né? Plataformas digitais e canais interativos não são suficientes para converter uma instituição financeira em um banco virtual, né? O banco virtual é muito mais, né? É preciso atender os requisitos específicos e, essencialmente, oferecer um serviço que dispense totalmente a presença do cliente na agência bancária. Exatamente. Então, o banco virtual ele vai ter que estruturar uma plataforma de atendimento para dispensar 100% a apresentação, né? Professor, como é que eu deposito um cheque? É muito simples. Você tira a foto do cheque, eu já fiz isso, tira a foto do cheque ali, bacaninha, resolve, tranquilo. E aí, professor? Aí você tem que guardar o cheque por 5 anos, se der algum problema. Isso aqui, aqueles dados já entram lá na compensação do cheque, né? Lá na Comp, no Banco do Brasil, pronto, já bloqueia, dá como cheque pago, né? Bacana? Vem comigo. Do contrário, pode-se considerar que apenas, né, de um banco digitalizado não é um banco digital. Para diferenciar dois casos, a Febraban destaca 3 características principais entre bancos digitais e o processo não presencial.
Captura digital de documentos e informações do cliente e a coleta eletrônica da assinatura. Pronto, primeiro ponto, né? Inclusive, isso está lá na resolução 4480, né? Acesso de canais eletrônicos para todas as consultas de contratação de produtos, né? Ou seja, o acesso é exclusivamente eletrônico. Resolução de problemas por múltiplos canais de necessidade de ir à agência, né? Aí eu falo da resolução. Lá na resolução, bate nessa tecla e fala o seguinte, né? Olha só, o banco digital, o banco, né, oferecer apenas um atendimento telefônico digital, isso não é considerado requisito para o autorizo do banco digital. Tem outros requisitos ainda, né? Bacana. Terceiro ponto, são 5 pontos aí importantes dessa parte introdutória, né? Bancos digitais promovem inclusão bancária, exatamente, né? Então, o setor público, o Banco Central aí que é o gestor dessa grande política aí financeira do Brasil, o que o Banco Central fez, né? Eles, claro, nós temos dados do IBGE, e no IBGE nós temos aí 205, né, 210 milhões de brasileiros. E tem a estatística, nós temos aí uma categoria que é chamada de, olha só, desbancarizados. Se esse termo cair na sua prova, desbancarizados, significa dizer aqueles que não têm acesso ao sistema bancário, tá? Ou seja, o banco digital é uma política pública, é uma estratégia para trazer essas pessoas que não têm acesso ao sistema para dentro do sistema, né? Professor, por quê? Vários motivos, né? Primeiro motivo do banco. A pessoa não tem conta corrente, é um desbancarizado, mas ele tem dinheiro. Se ele tem dinheiro, claro, o banco ele quer o quê? Ele faz a captação desse recurso, não é isso? Essa é a atividade do banco, né? Natural do banco. Segundo, né? Gente, os serviços cada vez estão sendo mais o quê? Digitais, eletrônicos, né? Então, isso aí é uma tendência, uma tendência enorme em relação a isso. Então, a pessoa fica excluída aí de alguns serviços aí, da sociedade. Então, quer incluir essas pessoas no serviço. Então, essa política vem promover a inclusão bancária desses desbancarizados, né? Vem comigo, milhares de brasileiros ainda não têm conta em banco, nem mesmo poupança. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, esse grupo de pessoas é de aproximadamente 55 milhões, é quase um quarto da população brasileira, né? O papel dos serviços financeiros que estão sendo desenvolvidos pelos bancos digitais é fundamental para reverter esse cenário. Com uma proposta mais prática e acessível, esses negócios podem promover a inclusão bancária, viabilizando a utilização simplificada do dinheiro, o controle dos rendimentos, a poupança até fazer investimentos. Para os empreendimentos de alto impacto, a perspectiva é igualmente vantajosa, né? Os desbancarizados não têm conta, mas têm dinheiro, né? Então essa aí é a situação aí de inclusão social do banco digital, né? Vamos lá, os bancos tradicionais estão investindo cada vez mais em serviços digitais, né? O que acontece, né? Aí você põe aí o Nubank, né? Principalmente o cartão de crédito Nubank, que deve dar uma alterada aí no processo aí dos cartões de crédito normais. O que está acontecendo nesses caras aqui, né? Os bancos tradicionais começaram a perceber o quê? A diminuição da sua movimentação financeira. Opa, os caras estão indo bancos digitais, não paga taxa, né? E aí, os bancos tradicionais, é claro que estão elaborando as suas estratégias para quê? Para também entrar nesse segmento, né? Entrar nesse segmento. Mas aí eu falo para vocês, os bancos digitais aí, eles cobram tarifa, cara, é caro pra caramba. Eu prefiro esses bancos realmente 100% digital do que esses tradicionais aqui, tá? Porque a tarifa é muito cara, cara. A gente tem que correr desse cara aí, né? Senão você fica só pagando tarifa, né? E aqui o seguinte, esse texto aqui, ele fala o seguinte, que o Banco do Brasil lançou o BB Digital, Bradesco Next, né? Eles estão aí, de um ano para outro, estão sempre o quê? Investindo mais e mais nessas tecnologias, eles querem entrar nesse setor obrigatoriamente, né? Quinto e último motivo aí, os bancos digitais já têm milhões de clientes, né? Então hoje é uma realidade, tá? Isso é uma realidade. Eu digo para vocês que isso aqui eu acredito que isso aqui vai patrolar todo mundo, né? Vai patrolar todo mundo. Vamos comigo. O número de clientes dos bancos digitais já cresceu bastante no Brasil, apesar de a novidade ser relativamente recente. Um deles é o Banco Original, que foi promissor, ok? Criado em 2008 pelo Banco JBS. Em 2016, o Original lançou as operações como banco digital. Então, em 2016, né, foi uma campanha muito grande, né? Inclusive foi com o Usain Bolt, né? Aquele atleta lá da Jamaica, né? Recordista dos 100 metros, medalha de ouro,
de várias Olimpíadas aí dos 100 metros, 200 metros, né? Então, o Usain Bolt, né? O que aconteceu com o Usain Bolt, né? Ele foi garoto propaganda. Eu entrei nessa entre 2016 e 2017, no banco original. Estou feliz? Estou feliz. Então, 2016, teve autorização, né, para a abertura do banco digital. E eu digo para vocês que foi a maior, tá, mudança do sistema bancário dos últimos 10 anos. Isso é com certeza isso, e por isso que vai ser cobrado em prova de concurso. Em 2019, né, então 2016, linha do tempo, pessoa jurídica. 2019 já entrou pessoa, 2016 pessoa física, né? 2019 pessoa jurídica, né? Vem comigo aqui. Outra instituição que se destaca pelo número de clientes, né? Pelo número de clientes, é o Banco Inter. Depois de atuar por 23 anos no Intermedium, mudou de nome em 2017 e lançou ações na Bolsa de Valores em abril de 2018, tornando-se a primeira fintech instalada na Bolsa de Valores brasileira, a B3. A maior vantagem dos bancos digitais é a economia de tempo e de dinheiro. Afinal, muitos serviços já são gratuitos, assim você economiza na hora de usar os serviços e pode até investir seu dinheiro no meio dessas plataformas. Então, é uma realidade, né? Então, isso aqui é para trazer, né, para vocês aí uma introdução do banco digital, que é um assunto novo, não tem questão de concurso, eu vasculhei todas as provas, não tem nada sobre isso, né? Mas como eu falei, o professor, o aluno competitivo, ele tem que pensar diferente. Ele não pode ser mais um na multidão. Eu penso o seguinte, cara, eu sou examinador. Eu vou elaborar uma questão sobre isso. Onde que eu vou tirar, cara? Aquela parte introdutória, você vai ter muita coisa na internet. Cara, a melhor coisa é você ter um texto legal. Aí vem comigo. Resolução do Conselho Monetário Nacional 4418 de 2016. Então, a resolução, tá? 4480 de 2016, né, implementou o banco digital, ok? Exclusivamente para pessoa física. Pronto, aqui nasceu. Então, você tem que estudar esse normativo aqui, tá? Porque se eu fosse para o examinador, eu iria elaborar essa questão. O que acontece, né? Olha só, em 2019, tá? Foi autorizado as pessoas jurídicas, olha aí, as pessoas jurídicas também, né? Aí, agora, abrindo a conta 100% digital, né? Ou seja, sem precisar ir na agência, né? A vantagem é muito barato, cara, o serviço deles, compensa, né? Por exemplo, na pessoa física, cara, eu pago R$8 de tarifa, cara, acredita, né? R$8 de tarifa, eu tenho uma conta no Banco do Brasil, eu pago 141, eu tô pé da vida com isso, cara. Não baixa essa merda de tarifa, cara. R$141, cara, já pensou um negócio desse, cara? Tá? Por mês, quase 2 contos por ano, cara, pra quê, né? Para quê? Tá aí. Então, banco digital, né? Aí é outra coisa, cara. O banco digital ele veio para socializar o crédito, né? Rapaz, sistema financeiro, cara. Agora, os caras estão cobrando, cheque especial, coloca à sua disposição. Está cobrando um valor todo mês para aí o cheque especial ficar à sua disposição, utilizando ou não. Isso é absurdo. Olha aí, gente, o apetite dos bancos, né? Então, os governantes têm que dar uma parada em relação a isso, né? Então, vem comigo. Vamos para a resolução. Tá? A segunda parte da aula, né? Eu acredito que essa segunda parte da aula que vai fazer parte das questões de prova, né? Então vem comigo, vamos lá. Essa resolução estabelece requisitos, então você tem que saber quais os requisitos, né? A serem observadas pelas instituições financeiras e pelas demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Na abertura, olha só, na abertura, então você vai ter que saber quais os requisitos da abertura e o encerramento de contas de depósito, contas de depósito, olha aí, gente, contas de depósito, conta correntes, né? Olha aí, por meio eletrônico. Esse por meio eletrônico é o famoso banco digital ou virtual. Nasceu aqui o banco digital. Pronto. Está aí. Parágrafo 1º. Considera-se os meios eletrônicos
os instrumentos e canais remotos, remotos, à distância, longe, né? Utilizados para comunicação e troca de informações. Agora vem a questão de prova. Né? Remoto, sem contato presencial. Sem contato presencial entre clientes e as instituições referidas no caput. Então não tem, é todo ele digital de forma remota, né? Canais removidos, né? E agora, pessoal, parágrafo 2º. O parágrafo 2º, tá? Ele vai trazer uma obrigação em relação aos canais remotos. O que diz o parágrafo 2º? Ele fala o seguinte: somente telefone não é um canal remoto, tem que ter outros. A utilização exclusiva de canal de telefonia por voz não é considerado meio eletrônico para fins de disposto nessa resolução. Então, se ele quer ter a certificação de um banco virtual, ele vai ter que encontrar também outros canais, não só o telefone, né? Professor, e aí? Chat, tá? O app, principalmente a conversa, a interação entre o app, vai ter entre o app, é muito bom esse cara aí, né, do app. Então nós temos aí, nasceu aqui o artigo 1º, nasceu o banco digital, né? Vamos mais aqui, artigo 2º, vem comigo, né? As instituições mencionadas no artigo 1º, os bancos, né, podem realizar a abertura de contas e depósitos por meio eletrônico. Aí, está autorizando, pode abrir, ok, né? Agora ele fala, observado o quê? A legislação em vigor. Vamos lá, observadas as resoluções 2025. Você tem que mostrar a documentação, a assinatura, não sei o quê, papapá, né? Resolução 3211, a lista de documentos pessoais, está aí, né? Pronto, então ele está autorizada, mas tem que ter o quê? Os documentos, vem comigo. Aí o seguinte, essas observações é tocante à assinatura do titular da conta. O que ele fala aqui? Uma exceção, tá? Ao invés de você assinar lá o seu cartão de assinatura, você vai ter o quê? Uma assinatura digital, olha aí, uma assinatura digital. Então aqui que deu condições para a criação do banco digital. É admitida a utilização de assinatura digital nos termos da legislação em vigor. Olha aí, para o efeito do cumprimento do disposto tal, que é o quê? A assinatura. Então, está valendo. O Banco Central, nesse momento, autorizou a assinatura digital. Essa assinatura digital era o grande empecilho para a realização dos bancos aí digitais. Aí pronto, está resolvido, né? Vem comigo. Essa assinatura digital não é somente para abertura, é para a contratação de outros serviços. Isso que diz o parágrafo 2º. É admitida a coleta de assinatura digital, olha aí, tá? Olha aí, digital, né? Tá? De dispositivos eletrônicos, tá? Para o efeito do cumprimento do disposto do artigo 11, né, para a contratação de serviços. Olha aí, da resolução 2025, que tem aula gravada da resolução 2025, né? Olha que coisa interessante, né? Então aqui, com certeza, o examinador vai elaborar uma questão de prova em relação a isso, a esses dispositivos aqui, principalmente o artigo 5º, tá? Principalmente o artigo 5º. Vem comigo. Artigo 3º, olha só. Na abertura da conta. O artigo 3º ele vai falar o quê? Abertura da conta. Ela autoriza a abertura e autoriza o encerramento. O artigo 4º, procedimentos de encerramento. Quer saber de abertura? Artigo 3º. Quer saber de encerramento? Artigo 4º. Professor, no tradicional eu tenho que levar toda a documentação. Professor, como é que vai cair na prova? A prova vai falar o seguinte, olha só. Então, como é digital, não tem atendimento presencial, para agilizar, para não dar papel, papapá, pereli, para lá, né? Está dispensada a apresentação dos documentos. Na abertura, ele não está dispensado, ele vai ter que apresentar, e além de apresentar, o que vai acontecer? O banco digital vai ter que garantir essa informação, ela vai ter que checar a informação. Como é que foi o meu caso, né? O meu caso foi o seguinte, eu fiz um pedido de abertura de conta, não foi abertura assim, mandei os meus documentos, né? Passados 2, 3 dias, o banco certificou a validade desses documentos e eu recebi a comunicação, olha, você está autorizado a abrir sua conta. É isso que diz aí o artigo 3º, é isso que vai cair nessa prova. Na abertura de depósito por meio eletrônico, as instituições mencionadas no artigo 1º, né, devem adotar procedimentos de controle que permitam confirmar e garantir a identidade do proponente.
Eu mandei a cópia do meu RG. A autenticidade das informações exigidas, bem como adequar os procedimentos relativos à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, inclusive mediante confrontação. Olha, mediante, então ele vai confrontar, ok? Olha aí, informações com os disponíveis em bancos de dados de caráter público ou privado. Então ele vai o quê? Checar essas informações suas, né? É fácil, com certeza é fácil o checamento dessas informações, né? Então o artigo 3º ele fala aí dessas informações. Qual que é o comando principal? Claro que ele quer evitar aí, né, que o dinheiro seja usado aí para fins ilícitos, mas ele quer o quê? Que o banco tem que o quê? Tem que confirmar e garantir, autorizando ele a cruzar essas informações com o banco de dados aí públicos e privado. Parágrafo 4º, vem comigo aqui, né? Olha só. Para o encerramento da conta de depósito da abertura por meio eletrônico, além das resoluções tal, né, deve ser assegurada ao cliente a possibilidade de encerramento por meio eletrônico. Então é o seguinte, se você abre o meio eletrônico, o encerramento vai ser também por meio eletrônico. Deve ser ótimo, né? Eu nunca encerrei, porque hoje você vai encerrar qualquer serviço por meio de telefone, meu Deus do céu, né? Cara, é terrível, né? Demora demais, o cara não quer encerrar, né? Vem comigo, artigo 5º. Os procedimentos e as tecnologias utilizados para a abertura e o encerramento das contas de depósito por meio eletrônico devem assegurar, né? Professor, por que você diz aí, né? O artigo 5º pode cair na prova, né? Porque o artigo 5º é o seguinte, cara, ele fala o quê, ó? Olha só. Ele fala o seguinte, né? Ele fala os procedimentos e tecnologias, ou seja, qual que deve ser os procedimentos e tecnologias obrigatórios para operar o banco digital. Está aqui, inciso 1, 2, 3, 4. Então, o banco digital tem que ter, primeiro, a garantia de quê? Assegurar o quê? E a integridade, que aqueles dados são reais. Autenticidade, que esses dados são verdadeiros, né? Confidencialidade, proteger essa informação de terceiros não autorizados, né? Das informações e dos documentos eletrônicos utilizados. Cara, preste atenção. Ó, cara vai falar marca incorreta, ele vai criar uma outra alternativa, isso aqui, preste atenção, tá? 2, proteção contra o acesso, olha aí, tem que proteger, né, para não ser hackeado, né, ótimo, né? Por isso que nós temos o quê? O famoso token, né? Temos o token aí no próprio celular, né? O uso, a alteração, reprodução, a destruição não autorizado das informações de documentos eletrônicos, sistema de segurança, né? Produção de cópia de segurança das informações e dos documentos eletrônicos. Então, ele tem que ter o quê? Obrigatoriamente, o sistema de backup, cópia de segurança. E, finalmente, olha só, toda a informação deve ser logada. Ela tem que ser o quê? Rastreada. Ó. Rastreamento e auditoria dos procedimentos das tecnologias empregadas no processo. Ou seja, um banco eletrônico aí, ele tem que investir bastante, claro, né, eletrônico, né, o banco digital e virtual tem que investir bastante em tecnologia. Tá? Tem que investir bastante em tecnologia, né? Ótimo, né, professor? E aí, vamos embora, né? Vamos lá, artigo 6º, vem comigo, né? As instituições referidas no artigo 1º devem observar o disposto no artigo 5º, 8º da Resolução 4474, do OK, né? Na definição de procedimentos e de tecnologias relativas ao armazenamento, à manutenção, à restauração e o acesso aos documentos eletrônicos e às informações utilizadas na abertura e no encerramento das contas de depósito eletrônico. Ou seja, essa resolução que trata o quê? Do banco de dados, da segurança do banco de dados, e também tem que estar sujeito a esse banco, a esse tipo de banco, né? 7, vem comigo. Os procedimentos e as tecnologias utilizadas para a abertura e encerramento de contas de depósito por meio eletrônico devem ser descritos em manual específico da instituição e submetidos a testes periódicos pela auditoria interna consistentes com os controles internos da instituição. Ou seja, então, o banco digital tem que ter o que? O manual tem que ser sempre testado e auditado constantemente. O rigor aqui é muito grande, porque não há controle físico dessa operação. Tá? Parágrafo único. Os dados, os registros e as informações relativas aos mecanismos de controle, processos, testes e trilhas de auditoria referentes aos procedimentos de abertura e encerramento de contas de depósito por meio eletrônico devem ser mantidos à disposição do Banco Central pelo prazo, olha a questão de prova, mínimo de 5 anos.
tá? O cara coloca esse cara aqui, ó, no comando da questão e nas alternativas coloca letra A, 5, letra B, 6, 7, 5 anos. Então, o artigo 7, parágrafo único, ele diz o quê? Ele diz do tempo necessário. Do tempo necessário. Tá? 8, vem comigo. Aplicam-se as contas de depósito abertas por meio eletrônico. Nos termos dessa resolução, há disposições regulamentares observadas para as contas de depósito, inclusive as relativas à situação cadastral, tarifas, fornecimento de informações cadastrais, né? Então, ó, ele está colocando o seguinte, né? Todas as informações aqui, ó, referente à conta normal, as obrigações deverão ser adotadas também na conta de depósito, né? Artigo 9º, a gente já está na parte final aqui dessa aula, ele diz o seguinte, ó. O artigo 13 da resolução 2025, ó, ele altera essa resolução e fala o seguinte, o que é isso aqui? Ó? A instituição financeira deve encerrar conta de depósito em relação a qual verificar irregularidades nas informações prestadas julgadas de natureza grave, tá? Mantendo as informações e os documentos relativos ao encerramento da conta à disposição do Banco Central por 5 anos. Então, o banco, né, isso aqui é um outro comando para a resolução 2025, que é da movimentação financeira. Então, se tem movimentação lá irregular, o banco é obrigado a encerrar e tem que guardar a documentação por 5 anos. Né? 10, né? É vedada a instituição financeira, né? É a realização de débitos em conta de depósito e em conta de pagamento sem prévia autorização do cliente, né? Nós sabemos isso aqui também. Bom, então essa resolução, ela é curtinha aí, é a resolução aí sobre bancos digitais, a resolução 4480, né? Fica o Banco Central autorizado a baixar normas e adotar medidas julgadas necessárias à execução do disposto dessa resolução. Alexandre Antônio Tombini, presidente do Banco Central, 2016, né? Pronto, né? Finalizamos essa aula aí. E olha aí, né, Bruce Lee, né, uns mitos aí do mundo, né? O que importa não é o que acontece, tá? O que importa não é o que acontece, mas como você reage, né? Tá? Então, como você reage, né? Não é o que acontece, é como você reage, sabe as palavras, né? Pessoal, forte abraço, fique com Deus aí. Tchau, tchau. Clique like.